Eu passei aí no grupo da disciplina duas não, na verdade, uma pesquisa para deixar no caderno mesmo, que a gente tem visto, né, que pacientes cardiopatas com comprometimento do sistema cardiovascular são mais sensíveis à infecção pelo coronavírus. Então, a pergunta, né, como que a COVID-19 compromete o sistema cardiovascular? Né? Por que esses pacientes são mais sensíveis à doença, né, a essa infecção pelo coronavírus? E por que eles têm uma mortalidade maior? Né? É uma pergunta interessante que faz com que vocês estudem o sistema cardiovascular para entender por que a infecção, sobretudo a pneumonia causada pelo coronavírus, compromete o sistema cardiovascular. Tudo bem? Está gravado isso aí, depois podem consultar o áudio para saber e confirmar qual foi a pergunta. Eu tenho, nos slides anteriores, eu estou mostrando aqui estrutura anatômica do coração, falando da sua localização, da estrutura anatômica, e aqui mostrando um corte transverso, na qual a gente vê a altura de determinadas estruturas cardíacas. Então, nesse corte aqui, esse corte é possível em exames de diagnóstico por imagem, como tomografia, ressonância magnética, na qual a gente observa aqui as válvulas cardíacas, algumas câmaras cardíacas, observa uma vértebra, né, a sexta vértebra torácica, e nessa altura da sexta vértebra torácica, nós temos essas estruturas aqui, de câmaras cardíacas e válvulas. Tudo bem? Pessoal, não deixe de participar, não, viu? Só um minutinho. Nesta imagem, pessoal, nós vemos aqui o pulmão esquerdo, pulmão direito, a estrutura do esôfago e a sexta vértebra torácica. Nessa altura, a gente consegue ver as câmaras e algumas válvulas cardíacas. Se a gente traçar uma linha mediana no organismo, a gente vai ver que o coração ele está localizado mais à esquerda, né, do nosso tórax, e no ponto esquerdo a gente vê aqui, ó, nesta imagem, a imagem à direita do slide, o ponto superior esquerdo do coração, aqui o ponto superior direito um pouco mais baixo, o ponto inferior direito e o ponto inferior esquerdo. Esses pontos, para a gente localizar, né, seriam a borda do coração, a delimitação do coração, a gente compara a sua altura com as das nossas costelas. Então, o ponto superior direito, ele está na altura da terceira costela. O ponto inferior direito está na altura da sexta costela. O ponto superior esquerdo está à altura aqui entre a segunda e a terceira costela. E o ponto inferior esquerdo, à altura aí da quinta e sexta costela. Então, assim, a gente tem uma noção da localização do coração. E observe que traçando uma linha média, dividindo o corpo em dois hemicorpos, né, a gente vai ver que 2/3 do coração estão localizados mais à direita.
essa localização pode variar de indivíduo para indivíduo. Claro que em casos raros, né, raras exceções, o coração pode estar mais voltado à direita do tórax, mas isso é bastante incomum, né? De maneira geral, o coração tem essa localização. E qual a importância da gente saber a localização do coração? Colocação de eletrodos, né, para um exame de eletrocardiograma, é importante você saber onde posicioná-los. Numa situação também de massagem cardíaca, numa situação de perfuração da caixa torácica, de acidente, né, a gente tem aí noção de onde está localizado o coração. Aqui uma imagem ilustrando o pericárdio. O pericárdio é uma camada de tecido conjuntivo, embora ele permita certa flexibilidade ali do coração, certa movimentação do coração, ela é uma estrutura com pouca elasticidade, é uma estrutura de contenção mesmo aqui, de revestimento do coração. Determinadas situações, por exemplo, infecção, a gente pode ter acúmulo de líquido dentro, nesse espaço aí entre o pericárdio e o coração, uma condição chamada de pericardite, um processo inflamatório que compromete aí essa estrutura, podendo acumular líquido no espaço entre o pericárdio e o coração. O acúmulo de líquido nessa região comprime a musculatura cardíaca, dificultando o seu enchimento, dificultando o batimento do coração devido ao acúmulo de líquido nesse espaço entre o pericárdio e o coração. Observe que o pericárdio ele está intimamente conectado aqui ao diafragma. O diafragma é tecido muscular, o pericárdio é tecido conjuntivo, mas observe que essa fina camada aqui do pericárdio, ela se conecta ao diafragma, né? Então, quando o diafragma se movimenta durante a respiração, ele também exerce influência no coração, né? Pensando que esse pericárdio acaba sendo tracionado aqui toda vez que o diafragma abaixa durante uma inspiração. Tem uma relação comum da odontologia com o sistema cardiovascular, é que determinadas condições de infecção na cavidade oral, essa infecção pode cair na circulação sanguínea e agentes patogênicos se fixarem no músculo cardíaco, causando um processo inflamatório no coração, secundário a uma infecção na cavidade oral, né? Então, eu sempre faço essa correlação aí, porque isso, em determinadas comunidades, regiões, né, indivíduos que têm um atendimento odontológico, uma saúde bucal inadequada, eles podem ter até comprometimento cardíaco devido a uma infecção, né, de origem da cavidade oral. Podem comprometer aí o tecido cardíaco. O coração, a parede, né, do coração é constituída de camadas, na qual a gente destaca 3 camadas. Uma camada mais interna, que fica lá em contato com o sangue presente no interior da cavidade cardíaca. Essa camada é chamada de endocárdio. É a camada interna do coração, onde a gente observa aqui essas trabéculas. Existe uma camada mais espessa, ilustrado na imagem na cor vermelha, né, nesse vermelho vivo, que é o músculo cardíaco propriamente dito. É o que nós chamamos de miocárdio, né? É a miomúsculo, cardio, coração. Então, é o músculo do coração aí, essa camada mais espessa, o miocárdio. E existe uma camada mais externa,
né, que é chamada de pericárdio, à esquerda da imagem, da foto, da ilustração. Entre o pericárdio e o miocárdio, a gente tem uma região importante, onde estão localizadas as principais artérias coronarianas que irrigam o músculo cardíaco. É claro que ela tem ramificações que penetram o miocárdio, mas as coronárias, elas estão localizadas mais superficialmente, né? Então, ali mostrando na imagem artérias e veias coronarianas que ficam localizados aí entre o pericárdio e o miocárdio. Essas artérias coronarianas são elas que levam sangue e oxigênio para o músculo cardíaco. Lembrando que o músculo cardíaco, né, o seu trabalho, a sua contração, depende de ATP, sais minerais, entre outros substâncias conduzidas pelo sangue. Então, é primordial, é fundamental que os vasos estejam permeáveis, né, estejam livres de obstrução, para que o sangue chegue na sua totalidade até o músculo cardíaco, permitindo, assim, o funcionamento adequado dessas células do miocárdio. Essas artérias estão ilustradas nessa imagem, né, mostrando aqui as principais artérias. A gente tem a aorta o número 1, né, a porção inicial da aorta. O número 2, a gente tem a artéria coronária esquerda. O 3, a artéria descendente anterior. Em 4, a gente tem a artéria circunflexa. E em 5, a gente tem a artéria coronária direita. Essas coronárias, pessoal, elas sofrem processo de aterosclerose. Esse é um processo comum à maioria das pessoas, né, que apresentam um determinado grau de obstrução desses vasos. Claro que existem os fatores de risco, né, que são diversos, como alimentação inadequada, sedentarismo, fatores genéticos, dislipidemia, que é o excesso de colesterol total e frações na circulação sanguínea, fatores que comprometem, que causam lesão, né, aos vasos sanguíneos, como tabagismo, etilismo, mas em graus variados, a maioria das pessoas ao longo dos anos vão apresentar determinado grau de comprometimento, né, das coronárias, certo grau de obstrução. E aí, muitos indivíduos podem ter uma obstrução total do vaso, ocasionando um infarto agudo do miocárdio. E aí a pergunta é, por que alguns indivíduos vão a óbito com um infarto e outros indivíduos sofrem 1, 2, 3 infartos e não vão a óbito? Olhem para essa imagem e veja que no início do vaso ele tem um calibre bastante grande. Mas lá no final do vaso, na sua extensão final, o calibre desse vaso é menor. Então, o que seria mais comprometedor? Uma obstrução do vaso lá na sua base, um vaso com um calibre maior, ou uma obstrução de uma pequena ramificação desse vaso? Certamente, o comprometimento seria muito maior se eu pego o vaso no início aqui da sua saída da aorta, né? Eu teria uma região muito maior de comprometimento. Então, a extensão da lesão seria muito maior, né? Eu teria um grau de comprometimento tecidual muito maior, porque eu estou pegando o vaso muito mais calibroso. Isso é um dos fatores que vão fazer com que o infarto seja mais agressivo do que o outro. Outra questão é se o vaso é menor, né, de pequeno calibre, está na extremidade, a região comprometida vai ser uma região
é bem menor, né? Que vai comprometer menos áreas de tecido cardíaco. Outra questão também é que esses vasos, né, alguns vasos irrigam tecido excitocondutor. O tecido excitocondutor é aquele tecido, aquelas células especiais, né, capazes de gerar e conduzir inicialmente a atividade elétrica. Nessa imagem, esse tecido excitocondutor, ele está evidenciado bem fraquinho aí, numa coloração azul. Se eu tenho obstrução de um vaso que compromete esse tecido excitocondutor, eu estou comprometendo a atividade elétrica no coração, né? E isso pode favorecer o surgimento de arritmias malignas, arritmias mais graves, podendo ser fatais. Outra questão também que envolve o infarto agudo do miocárdio é o tempo de obstrução. Quando um vaso desse obstrui, a primeira apresentação clínica do paciente é dor, né? Uma das primeiras apresentações, dor. E o tratamento é feito com a desobstrução. Essa desobstrução pode ser farmacológica, né? Você dá um vasodilatador, por exemplo, melhora a irrigação, ou pode ser mecânica, na qual você faz uma angioplastia, você introduz um catéter dentro do vaso para desobstruir o vaso. Quanto mais tempo o vaso obstruído, maior a morte celular, maior a lesão, e mais grave pode ser o infarto, ocasionando a morte. Quanto mais rápido a desobstrução, maior proteção do tecido, né? Menor tempo de exposição ao tecido, a falta de oxigenação, e aí menos morte celular, menor comprometimento da atividade elétrica cardíaca. E aí a sobrevida é melhor. Então, o indivíduo pode ter vários infartos e não ir a óbito? Pode, né? Depende de diversos fatores. Da mesma forma que ele pode ter um infarto e ir a óbito de forma imediata, né? Interessante que, como isso é minha linha de pesquisa, a gente tem vários trabalhos sugerindo que pacientes que têm grau de obstrução moderado, que mantém o tecido cardíaco obstruído, né, os vasos sanguíneos obstruídos, mantendo baixa oxigenação tecidual para aquela região do músculo, esse fator confere proteção ao tecido. Então, a gente observa, isso a gente tenta justificar, por exemplo, aqueles indivíduos que com 48 anos, 55 anos sofrem um infarto e vão a óbito, e indivíduos com 60, 70 anos sofrem um infarto e não vão a óbito. A gente tem um trabalho que a gente conseguiu evidenciar que o processo de aterosclerose ao longo do tempo, levando a baixa oxigenação tecidual, né, esse processo é lento mesmo, isso pode favorecer as células cardíacas a desenvolverem mecanismos de proteção, de tal maneira que quando o paciente vier a sofrer um infarto agudo, aquelas células se adaptaram a baixas concentrações de oxigênio e suportam melhor o infarto, tendo menos morte celular. Dessa forma, o indivíduo teria mecanismos protetores para suportar melhor um infarto agudo do miocárdio. Outra justificativa também é que se um vaso é obstruído, e esse processo ocorre ao longo de anos, ocorre formação de novos vasos, um processo chamado de angiogênese, né? Angio, vaso, gênese, criação. Esses novos vasos são criados, né? Se desenvolvem no tecido cardíaco com uma perspectiva de melhorar a irrigação para aquela região que está sendo afetada com baixa oxigenação devido à obstrução do vaso. Então, isso seria mais um fator protetor que indivíduos
mais idosos possuem diferentes de indivíduos de meia idade, o que poderia conferir proteção, né, em casos de infarto agudo do miocárdio. O processo de identificação dessas obstruções é chamado de angiografia, que é feito por um catéter, introdução de um catéter, muitas vezes com ingestão de contraste, injeção de contraste. Você administra um contraste para observar a região que está obstruída. Por utilizar um catéter, o procedimento popularizou-se como cateterismo, né? Então, é o famoso cateterismo, porque faz uso de um catéter para localizar a obstrução. E o processo de tratamento mecânico, que consiste em desobstrução daquele vaso, é chamado de angioplastia. Então, o diagnóstico angiografia, o tratamento angioplastia. Ambos utilizam técnicas similares com o uso de catéter, e por isso chamado popularmente de cateterismo cardíaco, né? Você introduz um catéter que percorre essas coronárias e lá você injeta um contraste e, através de um exame por imagem, você consegue ver se o contraste está perfundindo por essa rede de vasos. E aí você consegue visualizar o vaso que está obstruído e precisar a localização da obstrução. Isso é importante para poder desobstruir, né? O tratamento da aterosclerose é a desobstrução. A gente precisa desobstruir para poder levar sangue até o tecido, né? O tecido cardíaco, o músculo cardíaco, ele tem um trabalho contínuo e intenso, dependente de ATP. Então, precisa de ter sangue. Infelizmente, esse processo ocorre gradativamente, também inerente ao envelhecimento. Claro que tem os fatores de risco, os fatores associados, mas ocorre numa incidência muito grande, de tal maneira que o infarto agudo do miocárdio está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo, né? Muita gente, se eu não me engano, até 2035, 2030 serão, acho que no Brasil, acho que hoje no mundo já são 17 milhões de infartos agudos do miocárdio por ano. Então, assim, os números são extraordinários, né? É uma das principais causas de morte aí. Contudo, o avanço das ciências, as tecnologias de diagnóstico e tratamento tem permitido aí uma sobrevida muito grande dos pacientes. Hoje já se sabe clinicamente, já tem preditores de mortalidade e de infarto, na qual a avaliação clínica, o cardiologista dá aí um prazo para o indivíduo sofrer um infarto, por exemplo, em 10 anos você vai sofrer um infarto. Claro que isso não é preciso, mas você tem fatores associados que você faz um sistema de pontuação e dá aí o risco cardíaco do paciente. Fala, olha, você é dislipidêmico, né? Você tem dislipidemia, você tem sedentarismo, obesidade, aí você tem idade, fatores genéticos, e isso vai gerando uma pontuação. Então, você vai pontuando, e de acordo com a pontuação, você dá, olha, suas chances de desenvolver um infarto tantos por cento em 5 anos, e tantos por cento em 10 anos, né? Isso evoluiu bastante. Então, o indivíduo, ele sabe que ele corre risco, né? Claro, isso se o indivíduo faz acompanhamento médico. Os exames por imagem também evoluíram. Hoje a gente tem a ressonância nuclear magnética,
a angiotomografia computadorizada, exames sofisticados que mostram o coração assim em 3D, permitindo ao clínico avaliar toda a estrutura do coração, né? Vendo se os vasos estão permeáveis, vendo a espessura do músculo cardíaco, vendo a fração de ejeção, o quanto esse coração está bombeando. Então, as técnicas de diagnóstico melhoraram muito, o que tem permitido aí até indivíduos já cardiopatas ter uma sobrevida muito boa. Aqui a estrutura do coração, não sei se vocês já viram isso, mas eu acho que em outra disciplina não, né? Nós temos 4 cavidades cardíacas: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O coração, normalmente, às vezes, para desenhar, para explicar, a gente faz uma estrutura quadrada, né? Mas a estrutura não é como se o coração fosse torcido, né? O átrio direito, ele está à direita e mais anteriorizado. O átrio esquerdo, ele está à esquerda, mas ele está posteriorizado, ele está né, numa visão frontal, assim, do paciente, o átrio esquerdo está atrás, como se estivesse atrás do coração. O ventrículo direito, ele está bem projetado aqui anteriormente, e o ventrículo esquerdo, ele vai para a região posterior do coração e região de ápice, né? Então, é como se ele tivesse localizado, como se o coração tivesse vulgarmente assim deitado e retorcido as câmaras cardíacas, né? Isso vulgarmente dizendo. Aqui nós vemos um vaso importante, que é a veia cava superior, que recebe todo o sangue da circulação sistêmica que penetra no coração. O sangue retorna ao coração pela veia cava, né? E a gente tem a veia cava superior e inferior. Ao chegar pela veias cavas, o sangue vai direto para o átrio direito, do átrio direito, ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele sai através de uma artéria chamada artéria pulmonar, em direção aos pulmões, né? Então, lá no pulmão, esse sangue vai ser oxigenado e vai retornar para o coração. Vai retornar por um vaso que não está nessa imagem evidenciada, que é a veia pulmonar. E aí o sangue já retorna ao coração pela veia pulmonar, já oxigenado, retornando para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, através da aorta, ilustrada aí nessa imagem, o arco aórtico, ele vai para toda a circulação sistêmica, né? Então, ele tem uma direção, um sentido único de condução a esse sangue, né? Claro que isso pode ter alterações, mas principalmente em cardiopatias congênitas, né? Na qual pacientes têm problemas estruturais, não permitindo que esse sangue tenha o seu destino de passagem correto pelo coração. Mas em condições normais fisiológicas, o coração vai seguir sempre um fluxo único, passando sempre pelas mesmas câmaras e os mesmos vasos sanguíneos. Num corte longitudinal, né, na qual a gente abre aqui o coração, a gente consegue evidenciar as câmaras. Então, aqui a gente tem o interior do átrio direito e o interior do átrio esquerdo. Observe que entre as estruturas atriais existe uma parede, né, que a gente chama de septor interatrial. Esse septo não permite a comunicação do sangue que está dentro do átrio direito com o sangue que está dentro do átrio esquerdo. Eles não se comunicam. Existe uma barreira física aqui, né, uma camada de tecido muscular que impede que esse sangue se comunique, né? Dessa forma, o sangue só tem um sentido, uma direção,
que é o ventrículo esquerdo, né? Então, através de uma válvula, né, a gente tem aqui uma válvula ou válvula cardíaca, permite o fluxo unidirecional do sangue do átrio para o ventrículo. Do ventrículo, observe que os ventrículos também não se comunicam. Existe uma parede separando os dois ventrículos, né? É chamado de septo interventricular. Uma parede de tecido muscular que não permite o sangue se comunicar do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Por isso, pessoal, muitos, assim, de forma didática, até livros, né, e muitos profissionais referem o coração como se fossem dois, coração direito e coração esquerdo. Por quê? Porque as cavidades, as câmaras cardíacas, átrio e ventrículo direito, elas não se comunicam com o átrio e ventrículo esquerdo, né? Isso sim em condições fisiológicas normais de anatomia. Existem condições patológicas na qual o indivíduo pode ter uma comunicação entre as câmaras. E a gente tem duas condições. Tem uma condição na qual essa parede que separa os átrios, ela não se fecha adequadamente, que é chamado de comunicação interatrial, e existe uma condição na qual os ventrículos também se comunicam, pelo não fechamento adequado do septo interventricular, que é essa parede que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Essa condição é chamada comunicação interventricular. Ao longo do desenvolvimento do bebê, né, ainda na barriga da mamãe, há uma comunicação desses ventrículos. Haja vista que não é o pulmão do bebê que oxigena o sangue, mas sim o pulmão da mamãe, né? O bebê ainda não tem a respiração pulmonar. Então, esse sangue acaba se comunicando. E essa parede ela vai se fechando das extremidades e completa o seu fechamento no meio da parede do septo interventricular. Tem certos pacientes que não fazem o fechamento correto e a criança nasce com a comunicação entre os ventrículos. Clinicamente, se eu não me engano, pode aguardar que esse fechamento ocorra. Caso esse fechamento não ocorra, é preciso fazer cirurgia, né? E aí se faz com um bebezinho ainda recém-nascido para fazer o fechamento desse septo. Qual o problema de ter uma comunicação entre os ventrículos? É porque átrio e ventrículo direito conduzem sangue pobre em oxigênio, e átrio e ventrículo esquerdo conduzem sangue rico em oxigênio. Então, se eu tenho uma comunicação entre os dois, entre as duas câmaras, seja átrio, né, e seja ventrículo, vai ter uma mistura do sangue. Eu vou ter, sangue não oxigenado se misturando ao sangue oxigenado. E o ventrículo, quando se contrair, vai bombear esse sangue para toda a circulação sistêmica. Imagine que esse sangue foi misturado com sangue pouco oxigenado ou não oxigenado. E aí eu vou estar bombeando, jogando para o meu corpo um sangue pobre em oxigênio, né? E isso vai comprometer a oxigenação tecidual do bebê, da criança, né? Do paciente. E levando uma condição que o bebê fica com uma hipoxemia generalizada. E aí o bebê pode apresentar uma coloração azul, né? Que a gente chama de cianótico, ele pode ficar com a coloração azulada devido a uma baixa oxigenação tecidual. Isso é apenas algumas das alterações morfofuncionais do coração, né? Nas cardiopatias congênitas existem inúmeras alterações estruturais, podem ter alteração
de câmara cardíaca, câmara não desenvolvida, pode ter alteração da localização de vasos sanguíneos, né? Não permitindo o fluxo adequado do sangue, comprometendo aí a saúde e até a vida dos bebês. Por sorte, são condições raras, mas essa comunicação entre os ventrículos, ela tem certas situações que ela é até mais incidente. Por exemplo, criança com síndrome de Down tem uma incidência maior de comunicação interventricular. É bastante comum em criança com síndrome de Down. Do lado direito, pessoal, o sangue chega pela veia cava inferior e superior, chegando aqui no átrio direito. Do átrio direito, passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ele não vai diretamente para o outro lado do coração, não. Do ventrículo direito, ele vai para os pulmões, vai para o pulmão para ser oxigenado, depois de oxigenado, ele retorna para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo para toda a circulação sistêmica. Isso é o fluxo unidirecional do sangue, né, passando pelas estruturas cardíacas, que deve sempre seguir esse sentido, essa direção. Então, aqui, uma nova imagem mostrando átrio e ventrículo direito, e sempre que a gente observar a coloração azul, significa sangue pouco oxigenado, pobre em oxigênio. E sempre que a gente observar a coloração vermelho, vermelho vivo, isso em todas as ilustrações acadêmicas, em todos os livros e imagens, a gente vai observar essa coloração, né? A gente vai perceber que o sangue rico em oxigênio, ele é ilustrado pela coloração vermelho vivo. Então, aqui em átrio direito e ventrículo direito e artéria pulmonar, a gente tem o sangue pobre em oxigênio, porque esse sangue acabou de chegar de todos os órgãos e tecidos, chegou do nosso corpo em direção ao coração. Daqui do ventrículo direito, ele vai através da artéria pulmonar para o pulmão. No pulmão, ele é oxigenado e retorna pela artéria pulmonar, né? Aqui abreviada pela letra AE. Então, ele retorna pela artéria pulmonar para o átrio esquerdo. Não, perdão, pessoal. Ele retorna pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele é bombeado para a circulação sistêmica através da aorta, né? Então, isso aqui vocês precisam gravar, é básico da estrutura e funcionamento cardíaco. Então, vocês precisam saber quais são as câmaras e qual o percurso o coração faz, qual percurso o sangue faz pelo coração. Não deixem de gravar essa informação que precisa ser gravada, fixada mesmo, né? Aqui, nessa imagem, ilustra o septo, né? Então, a gente tem aqui o septo interventricular, que separa os dois ventrículos, direito e esquerdo. É uma estrutura muscular mesmo, de parede muscular, composta por miocárdio. E aqui não está ilustrado também o septo interatrial. Então, isso não permite a comunicação entre os dois lados do coração, pelo menos não diretamente, né? Então, o átrio direito não se comunica com o átrio esquerdo, o ventrículo direito não se comunica com o ventrículo esquerdo. Em condições fisiológicas, né? Em condições patológicas, isso pode ocorrer, mas precisa ser tratado. O indivíduo não pode viver com essa comunicação, né? Assim, tem sobrevida com a comunicação, mas faz-se o tratamento para que possa ser fechado caso esses septos não sejam constituídos, né, desenvolvidos de forma adequada. Além, né, das câmaras cardíacas e dos septos que separam
as cavidades cardíacas, nós temos outras estruturas que são bastante importantes para o funcionamento adequado do coração, que são as válvulas cardíacas, né? Nós temos 4 válvulas cardíacas importantes, que elas garantem o funcionamento normal do coração e o modo unidirecional como o sangue se desloca. Então, o sangue tem sempre aquele sentido para se deslocar, né? E ele deve seguir aquele sentido. As câmaras ajudam nessa função, pois imagine que o sentido do sangue é dos átrios para os ventrículos. Quando os ventrículos se contraem, eles se contraem com uma força importante, eles precisam bombear o sangue através dos vasos. Imagine que as válvulas impedem que esse sangue retorne dos ventrículos para os átrios. Se eu tiver um mau funcionamento da válvula tricúspide ou mitral, por exemplo, pode haver um regurgitamento, esse sangue retornar para os átrios, né? Uma condição aí que dependendo da gravidade, precisa ser tratado cirurgicamente para corrigir esse mau funcionamento da válvula, né? A válvula que separa átrio de ventrículo é chamado de tricúspide. A palavra cúspide significa aba. Tricúspide significam 3 abas. Como essa válvula aórtica aqui, ó, ela tem uma aba, 2 abas, 3 abas. Essas abas se abrem, né, permitindo a passagem do sangue. Então, a válvula tricúspide, ela tem 3 abas, né? Essas 3 abas se abrem. Já a válvula bicúspide, que separa átrio esquerdo de ventrículo esquerdo, ela tem 2 cúspides, ou seja, 2 abas. É como se fosse aquelas portas portas de banheiro de loja de conveniência, de posto de combustível, que você empurra a porta, ela tem uma mola, né? Você empurra as 2 partes assim, aquelas 2 partes retornam com força, né? Você tem 2 abas se abrindo, né? Essas abas são chamadas de cúspide. Precisamos gravar essas válvulas? Precisam sim, né? Então, a tricúspide entre átrio e ventrículo direito, a bicúspide entre átrio e ventrículo esquerdo. E as válvulas aórtica e pulmonar. Essas válvulas, pessoal, elas estão localizadas logo no início do vaso, na região onde o vaso se insere ao coração. Então, o ventrículo, ele bombeia o sangue, o ventrículo esquerdo bombeia o sangue através da aorta. Logo no início da saída desse sangue, ou seja, no início aqui da aorta, a gente percebe uma válvula. Ela recebe o mesmo nome do vaso, né? Válvula aórtica, e ela é importante para que o sangue, quando bombeado em direção à aorta, ele é impulsionado pelo ventrículo. Mas quando o ventrículo relaxa, né, faz a sua diástole, para não permitir que esse sangue retorne para dentro novamente do ventrículo, essa válvula se fecha. Então, o ventrículo contrai e bombeia o sangue através da aorta. Quando o ventrículo relaxa, esse sangue tende a retornar. A válvula se fecha. Ela se abre quando o ventrículo contrai e se fecha quando o ventrículo relaxa, não permitindo que o sangue retorne para o interior do ventrículo. E lá na artéria pulmonar e na veia pulmonar, nós também temos essas válvulas bem no início ali, onde penetra o vaso na câmara cardíaca. Tem a mesma função, né, não permitir que o sangue retorne para dentro da câmara cardíaca. Então, as válvulas que separam átrios de ventrículos são chamadas de válvulas atrioventriculares.
As válvulas aórtica e pulmonar são chamadas de válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares, elas permitem a saída do sangue dos átrios para os ventrículos. Nós temos a válvula tricúspide e mitral. As válvulas semilunares permitem a saída de sangue dos ventrículos para as artérias, né? Nós temos as válvulas pulmonar e aórtica. Então, é importante aí o funcionamento dessas válvulas. Hoje também já avançou bastante o tratamento, a gente consegue substituir essas válvulas, elas são de tecido fibroso, tecido conjuntivo, fibroso. Elas podem apresentar falha no seu funcionamento, né, falha de fechamento e abertura ao longo dos anos. Indivíduos de grande idade, vamos dizer assim, né, de 70, 80, mais de 80 anos, pode ocorrer um certo grau de calcificação nessas válvulas. É como se elas ficassem mais enrijecidas, não permitindo a abertura e fechamento adequado. Nessa idade, é evidente que não se faz tratamento cirúrgico, porque a cirurgia é altamente invasiva e oferece riscos, né? Mas indivíduos mais jovens que apresentam comprometimento dessas válvulas, a gente pode ter até tumor intracardíaco que compromete a válvula. Pode sim fazer cirurgias para substituição dessa válvula, usa-se componentes biológicos de enxertos, né, extraído, por exemplo, de animais, juntamente com estruturas sintéticas metálicas, né, para compor aí uma nova válvula para a substituição, né, para que o indivíduo tenha um fluxo cardíaco adequado e mantenha o sentido unidirecional do sangue no coração. Aqui é a imagem, né? Observe que a bicúspide, eu só tenho duas cúspides. Válvula mitral bicúspide, ela tem uma aba à esquerda e outra aba aqui à direita. Já a válvula tricúspide, ela tem três abas. Uma, duas, três abas. Essas três abas se movimentam, se abrindo, né? E olha as válvulas semilunares, a aórtica e pulmonar. Elas também têm três cúspides, mas elas não são denominadas dessa forma devido ao número de cúspides, né? São válvulas semilunares, mas elas também possuem três cúspides, né? Três abas que se abrem para permitir o fluxo sanguíneo em uma única direção. Essas válvulas, elas estão fixadas, elas têm que ser bastante fortes, porque elas têm que suportar uma pressão importante. Quando elas se abrem, né, os átrios se contraem, as válvulas atrioventriculares se abrem, permitindo a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos, né? Mas quando o ventrículo vai contrair, essa válvula precisa se fechar. E aí ela se fecha para que o sangue não retorne para os átrios, né? O sangue tem que ir pela artéria pulmonar, no caso do ventrículo direito, ou pela aorta, no caso do ventrículo esquerdo, e não retornar para os átrios. Então, toda vez que os ventrículos se contraem, as válvulas atrioventriculares precisam se fechar. Só que os ventrículos, ao se contrair, eles fazem uma força grande, gerando uma pressão importante dentro dos ventrículos. Então, dentro do ventrículo já há uma pressão. E essa pressão aqui, ó, ela é exercida na parede das válvulas. E o que não permite que elas se abram são algumas estruturas que a gente chama de cordas tendíneas. Essas cordas tendíneas é um tecido fibroso que está conectado diretamente ao músculo, chamado de músculo papilar. Esse músculo papilar está lá internamente nas câmaras cardíacas, conectado aqui nessas cordas tendíneas para dar sustentação
e força para as válvulas aguentarem, suportarem a pressão exercida dentro dos ventrículos, né? Então, isso é bastante importante. O mau funcionamento dessas cordas tendíneas e desse músculo papilar pode comprometer aí a estrutura da válvula, não permitindo que ela se mantenha fechada durante a contração do ventrículo. Então, para vocês gravarem, durante a contração dos átrios, as válvulas atrioventriculares estão abertas durante a contração dos átrios, e durante a contração dos ventrículos, as válvulas atrioventriculares se fecham, tem que se fechar. Não esqueçam disso. Já estou terminando já, tá, pessoal? Termino daqui 5 minutinhos, 11 horas eu finalizo. Então, olha aqui, pessoal, olha. Esse aqui é uma imagem, um corte, né, da estrutura muscular, mostrando a sua estrutura interna, mostrando aqui a cúspide de uma das válvulas, essa aqui é outra cúspide, né, como esse tecido fibroso... Professor. Oi. Durante a contração dos ventrículos, elas se fecham? Elas se fecham. Beleza. E durante a contração dos átrios, elas se abrem. Mostrando que essas válvulas estão conectadas aqui às cordas tendíneas e o músculo papilar, né, faz parte do miocárdio, ele se conecta a essas cordas tendíneas. Para que serve isso aqui? Para dar suporte, para suportar a pressão exercida dentro dos ventrículos durante a contração. Olha que interessante, lá na Unifesp, tem um professor, pesquisador, um cardiologista, que pesquisa o papel do músculo papilar. E ele observou que a contratilidade do músculo papilar em indivíduos hipertensos é menor do que em indivíduos normotensos. Ou seja, até essa musculatura lá dentro do coração é comprometida pela hipertensão, né? Interessante. Aqui mostrando, pessoal, as válvulas atrioventriculares, que é a bicúspide e a tricúspide, abertas. Enquanto elas estão abertas, as válvulas semilunares estão fechadas. E aí, eu queria que vocês anotassem aí, né, quem não está assistindo, depois assistindo a aula, pode fazer também, pode não, deve fazer. Essa sequência de eventos aqui, pessoal, tem que ser sempre desta forma. Ou seja, quando as válvulas atrioventriculares estão abertas, as válvulas semilunares estão fechadas. Quando as válvulas semilunares estão abertas, as válvulas atrioventriculares estão fechadas. Sempre tem que ser assim. E aí depois, o que eu quero que vocês façam? Me explicar isso, né? Baseado no ciclo cardíaco, por que isso ocorre? Né? Por que sempre que a válvula atrioventricular está fechada, as semilunares estão abertas? Né? A explicação é bastante simples, né? Está relacionada com o fluxo sanguíneo pelo coração, mas isso é uma verdade que tem que prevalecer, né, para o perfeito funcionamento do coração. Né? Sempre que as válvulas atrioventriculares estiverem fechadas, as semilunares precisam estar abertas. Então, para concluir aqui, as válvulas atrioventriculares não permitem que o sangue regresse aos átrios devido à existência de cordas tendíneas ligadas aos músculos papilares, situados no interior dos ventrículos. As válvulas semilunares estão ligadas no ponto em que as artérias pulmonar e aórtica deixam os ventrículos. Então, logo que o vaso deixa os ventrículos, eu já tenho aqui a presença das válvulas
semilunares, né? Então, só para concluir, o coração direito ele é constituído pelo átrio e ventrículo direito, que comunicam-se através da válvula tricúspide. O átrio direito é uma câmara de parede fina que recebe o sangue venoso. O ventrículo direito se comunica com a artéria pulmonar através da válvula pulmonar. Leva o sangue com pouco oxigênio para os pulmões. O coração esquerdo é constituído pelo átrio e ventrículo esquerdo, que comunicam através da válvula mitral bicúspide. O átrio esquerdo apresenta uma espessura maior que o direito, assim como o ventrículo esquerdo é mais desenvolvido que o direito. A parede dele, né, o miocárdio aqui é mais desenvolvido. O átrio direito recebe as veias pulmonares que trazem o sangue arterial dos pulmões e o ventrículo esquerdo bombeia o sangue arterial para a artéria aorta através da válvula aórtica. E desta o sangue é encaminhado para todas as partes do corpo, né? Então, isso aí, pessoal, não chega a ser o ciclo cardíaco, mas é o trajeto do sangue, né? Por onde o sangue passa no coração. Não sei se vocês... Deixa eu ver se está funcionando esse vídeo. Não está. Bom, vou finalizar por aqui. O slide é o slide 67. E nós retomamos, né, a partir deste slide no próximo encontro. Não deixe de fazer a pesquisa para o caderno, né, relacionada ao comprometimento do sistema cardiovascular pela Covid-19, e a partir da semana que vem eu já vou passar outra atividade avaliativa para compor a nossa nota da avaliação oficial 1. Ainda não defini qual atividade, assim que eu definir, eu envio para vocês. Tudo bem? Tudo. Ô, prof, só me tira uma dúvida aqui.